Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de música como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento de crianças com espectro autista. E para isso, estou aqui do meu lado, aqui com a Luciana. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, que prazer estar aqui participando. O prazer é nosso. Estamos também com a Cássia aqui do nosso ladinho para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é super importante. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer, sempre a gente já, né, estamos juntas aí desenvolvendo algumas parcerias e agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o autismo, sobre crianças, adolescentes e o que a música também pode trazer de benefício para essas crianças, para esses adolescentes. E eu queria que antes da gente começar a abordar o tema, que vocês falassem um pouquinho, né, aí do currículo de vocês, porque eu sei que é imenso. São mulheres aqui do meu lado, assim, mulheres poderosas, gente. Então, vamos começar, Cássia? Vamos sim. Eu sou Cássia, psicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicada. Há 9 anos atuo dentro do desenvolvimento infantil e hoje a gente tem focado na intervenção para crianças com transtornos neurológicos e 90% do nosso público hoje são crianças com autismo. Eu sou a Luciana, eu sou psicopedagoga, também sou mãe, né, de hoje 2 adolescentes autistas e, na verdade, eu estou nesse mundo, né, por causa deles. Então eu vim ao longo do processo aprimorando nos estudos, né? E me formei também como analista do comportamento. Então trabalho com a ABA, né? Que é uma ciência maravilhosa que consegue nos dar um respaldo muito importante para o atendimento dessas crianças, né? Dessas crianças, adolescentes, porque, né, eles crescem. E então, assim, sou apaixonada também pelo desenvolvimento infantil, né? E estamos aí para contribuir aí com as famílias, né? Ajudando, desenvolvendo, transformando. Essa é a nossa missão. Sim. E o que eu falo que eu acho bem interessante é que vocês conseguem trazer para o patrocínio muitos benefícios, né? Além de atender essas pessoas que têm o espectro, vocês conseguem também fazer uma inclusão através dos treinamentos que vocês dão, vocês capacitam pessoas e acaba assim que a gente tem uma outra visão, porque eu até queria que a Cássia explicasse pra gente, porque muita gente às vezes acha que autismo é doença, né? E como que funciona? É uma doença mesmo? Sim, não, é um transtorno neurológico. Hoje, né, a gente teve muitas mudanças dentro das terminologias, né? Então a gente se referencia como pessoa com deficiência, né? Então é um transtorno neurológico. E aí, essa questão das pessoas tratarem como doença, isso é ultrapassado, isso na verdade é um desrespeito, podemos dizer, hoje, né? Então a gente precisa disseminar essa informação que autismo, né, é um transtorno neurológico, né? Então hoje a gente tem o autismo dentro, né, das deficiências, das diversas deficiências que a gente tem hoje, tá? Isso é importante. E uma criança autista, assim, geralmente cada uma apresenta uma característica diferente, algum sintoma. Como que funciona? Assim, todas são iguais, todas apresentam? Tem uns que são mais predominantes? Como que funciona, Luciana? Então, realmente o autismo, inclusive nas mudanças da terminologia, passou a ser chamado transtorno do espectro autista, né, ou do autismo, justamente por esse espectro ser tão variado, né? Uhum. E aí também com isso vem algumas formas de perceber, né, esse transtorno de forma diferente, né? Ainda se usa fazer a classificação em nível 1, 2 e 3, mas também é uma coisa que já está caindo, né? Aí já foca mais naquilo que é a limitação de cada criança, né? Ou seja, se vem acompanhado de uma deficiência intelectual ou só de um transtorno de linguagem, aí já vai especificando melhor caso a caso, mas é sim um espectro, né, que vai desde
manifestações de sintomas muito sutis, muito, né, a gente não fala nem leve, porque só quem passa sabe que não é leve, né, mesmo a criança tendo assim, menos limitações, vamos dizer, precisando de menos suporte, seria o nível 1, e uma criança que precisa de mais suporte seria o nível 3. Então, já tem essa diferenciação, e também dentro daquilo que eles têm de reservas, de possibilidades, e aquilo que eles têm de déficit. Então, diferencia bastante caso a caso, né? A gente fala que se a gente conhece uma criança autista, a gente conhece aquela criança autista, né? Não dá para generalizar, né? Nem se for gêmeos, que é o caso dos meus filhos, né? Exatamente. Que a gente não tem como ficar comparando, porque tem sim as diferenças. E pegando o gancho aqui da Luciana, quando a gente pensa no transtorno do espectro, né? O espectro, que é uma nomenclatura que a gente utiliza, as pessoas falam muito isso. A criança anda no espectro, porque o que acontece? Quando ela tem uma intervenção adequada, ela tem um suporte adequado, então ela tem toda uma equipe multiprofissional, ela tem um suporte familiar, das diversas, né, do ambiente onde que ela está inserido, ela pode andar sim. Então, uma criança que está no nível, vamos colocar 2, ela ir para o 1, ou 3, caminhar para o 2, né, ou do 3 até para o 1, então existem diversos estudos que nos mostram essa evolução. E é onde os sintomas ficam a menos e que possibilita uma melhor qualidade de vida. Porque a pessoa com autismo que tem sintomas, como que a gente pode nomear esses sintomas que prejudicam mesmo a qualidade de vida, né? Ela vai ser impossibilitada, ela vai ser limitada de uma inserção social, de uma melhor qualidade de vida, de participar mesmo da sociedade. Então, ela anda no espectro. Um transtorno do espectro autista é isso, né? Então, a intervenção, o apoio, o diagnóstico, que a gente começa desde o diagnóstico, a intervenção precoce, isso tudo vai mudar a história da pessoa e da família. Sim. E esse diagnóstico, ele acontece a partir de que idade? Tem uma idade específica? Só posso... O médico, quem que vai dar esse diagnóstico e a partir de que idade? Olha, hoje esse diagnóstico está acontecendo muito precoce. Então, as orientações que a gente tem, respaldado nos estudos científicos, a gente já começa, a gente fala de triagem, fazer uma triagem no desenvolvimento precocemente. Começa lá no pediatra, Lá no pediatra. Então, a criança tem os marcos do desenvolvimento. Ela rolou, ela consegue sentar, ela tem diversos marcos, até motores, que já são dados que a gente utiliza para rastrear o desenvolvimento, e a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Só que essa parte de diagnóstico, ele fica com o neuropediatra. Sim. Nós fazemos a avaliação, e muitas das vezes esse diagnóstico ele não é tido precocemente. Por exemplo, uma criança com 1 aninho, 1 ano e 2 meses, que é onde às vezes ela deveria ter começado a falar, deve ter fazer contato visual, a interagir, porque um bebê de 9 meses, ele já interage muito bem com o meio. Ele já aponta, ele já iniciou um processo de dar tchau, ele já interessa pelo outro, por ter comportamentos que chamem a atenção do outro. Então, a gente começa esse monitoramento muito precoce. Então, de bebezinho... É possível já ver sinais, né? Sim. E eu tenho pais que falam, Cássia, ela tinha 4 meses e ela tinha uma estereotipia. Por exemplo, via a roda de um ônibus, por exemplo, ela se contorcia. Eu falo, nossa, um dia eu levei até no hospital pra ver se era alguma coisa de epilepsia e tal. E foi caminhando, ela me mostrou vários vídeos com 4 meses, ou seja, já estava lá. Não diagnosticou nesta fase, né? Porque isso também não é o mais indicado, porque a gente precisa entender, acompanhar o desenvolvimento, sabe? Sim. Mas a gente tem recebido diagnóstico com crianças de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Até porque, para se fechar um diagnóstico, precisa de preencher determinados critérios, uma quantidade, né, de critérios. Então, assim, às vezes, muito pequenininho também, nem todos esses sintomas vão se manifestar. Às vezes, um ou outro já acende um sinal de alerta, mas às vezes nem todos se manifestam. E muitas vezes percebe-se alguns sintomas ou déficits que vão sendo
trabalhados desde que percebidos, mesmo sem o diagnóstico. Sim, né? Pode sim. ser iniciado uma intervenção ali até que se tenha clareza do diagnóstico, né? Sim. Porque às vezes, numa primeira consulta, mesmo com esses sinais já sendo percebidos, às vezes não se fecha um diagnóstico. Então, isso tem variado, Tem né? variado bastante. Para não, talvez também não fazer um diagnóstico errado, né? Mas, ao mesmo tempo, percebendo se já faz uma indicação, Vai por trazendo exemplo, de um apoio ali, né? Exatamente. Uma ajuda. De intervenção, porque a intervenção nunca é demais se a criança apresenta, né, Um déficit, déficit, dificuldades, isso. né? E assim, que eu tenho acompanhado, porque a minha parte é a área da música, né? A gente vê, assim, que a maioria, eu não posso generalizar, como a gente já falou aqui, Sim. mas apresenta um déficit em questão de linguagem, às vezes, né? Tem uma dificuldade de fala, às vezes não fala ainda, às vezes tem até uma intenção, né? Não sei. Às vezes existe a fala, mas uma fala repetitiva, nem tanto funcional. Exatamente. Né? E a questão da socialização, que é onde que entra a música, Sim. que eu acho que é assim, uma das ferramentas mais bacanas que a gente tem para ajudar, para incentivar, que é uma motivação para a criança. Quando a criança que está no espectro gosta, porque tem Sim. aquela também que às vezes que não vai ter, que vai ter uma sensibilidade quanto ao som, né? E como que funciona isso na visão de vocês, assim? A questão, você acha que a criança ela já essa que vai ter essa sensibilidade ao som, ela já nasce assim? Ou é o ambiente? O que vocês pensam disso? Assim? Eu acho que a criança demonstra, né, quando ela tem essa sensibilidade, essa hipersensibilidade, né, e é uma coisa que pode ser trabalhada para, ao longo do processo, isso amenizar e ela poder tolerar e ela poder se beneficiar, vamos dizer isso, né? Mas quando a gente... Assim, na maioria dos casos, a gente percebe que a música é, sim, o que a gente chama de reforçador, algo muito motivador, né? Que é usado, sim, como ferramentas para as intervenções, porque a gente faz o que a criança gosta, né? Então, assim, e muitas têm esse lado da música aflorado, né? De ter talento até musical, Sim, né? A gente vê casos, por exemplo, de crianças que são não verbais, que não têm uma comunicação funcional, mas sabem cantar. Elas cantam muito bem as palavras, e tem ritmo. Então, assim, é muito interessante isso, como que a música pode ser transformadora, inclusive ser a nossa ferramenta, né? Mesmo nós que não somos músicos, né? Que não entendemos de música. E é algo interessante, porque eu dou aula para 2 crianças. Uma que tem, né, o espectro autista, e a outra não. Elas fazem aulas juntas, normal. E a outra criança que fala para mim, que é a que a gente chama de criança típica, né? Me corrija se eu estiver errada. Tá Ela fala assim: tia Daiane, mas ele, lá na escola, ele não fala nada. Aqui ele fala, aqui ele conversa. Mas é por causa da música, eu acho que ajuda nessa socialização, nessa interação. Aí ele canta no microfone, ele fala palavras e ela fica assim, por entender, porque na escola regular ele não fala, mas lá na aula de música, na aula do piano, ele conversa. Então eu falo assim, gente, eu não sabia que lá ele não conversava, que ele não falava, e aqui ele fala. E isso está relacionado à motivação, ao interesse. Hoje a gente atua com a intervenção seguindo o interesse, né? Tem muito crianças que têm hiperfoco, né? A gente tenta usar, não em só várias áreas, né? Não só na música, né? E aqui acontece de ter muitos pacientes que têm hiperfoco em instrumentos, hiperfoco em música, que gostam de músicas até mais sofisticadas, assim, clássicas, né? Então a gente tem muitas dessas experiências e a gente tende a usar o que é de interesse. E vice-versa na música, porque eu vejo que às vezes tem criança que tem hiperfoco em letras, por exemplo. Então, o que eu já faço? Ele gosta de letrinhas, então vamos cantar o alfabeto com ele. Perfeito. Aí ele ama, então ele passa a gostar também da música. Exatamente. Né? Porque ali para ele há uma conexão, traz uma sintonia, né? E ele acaba gostando muito da música, então toda aula que quer chegar, ele quer cantar o alfabeto. Aí depois passa a fase do alfabeto. Sim, vem outro, né, interesse.
Então às vezes tem criança que tem o hiperfoco em números, aí eu já começo a cantar a música dos índiozinhos, a música do elefante, que contava até 10 e não sei o que, e vou ensinando para ele outras habilidades da música, vou trazendo outros conhecimentos. Sim, vai agregando em cima daquilo que ele gosta, que é o que atraiu ele, né? Exatamente. A gente faz essa estratégia de pareamento, né? Um pareamento. Então, a gente consegue ampliar as possibilidades, né? Sim, isso foi muito legal no curso que eu fiz com vocês, porque eu sempre gostei muito de trabalhar cor, né? Com as notas musicais. E eu não sabia que isso chamava pareamento. E eu achei chiquíssimo quando eu fiz o curso. E eu pensei, gente, o dó sempre é azul, o ré é vermelho. Então, e tem criança que tem hiperfoco em cores também. Sim. E às vezes no inglês. Então, eu uso muito assim, o azul. Agora vamos tocar no blue, vamos tocar no pink. Então, assim, foi uma coisa que eu amei. E hoje em dia, quando os pais chegam, eu falo, olha, a gente faz pareamento por cores, então eu acho muito chique agora. Usa um termo técnico. O termo técnico. E aí eu passei a compreender muito melhor depois que eu fiz o curso com vocês, assim, a compreender muito mais das coisas. Até aquele método que vocês ensinam no curso naturalístico, né? Que é assim, é um método difícil de você aplicar, mas que, querendo ou não, inconscientemente, eu fazia com alguns. Sim. É bem mais difícil. Essa estratégia de ensino. É mais difícil de controle. De controle. Exatamente, de controle. Não é sistematizado. Você acaba tendo que aproveitar as condições do ambiente, né? Exatamente. Mas aí você cresce muito, né? Enquanto profissional. Sim. Nessa área. Então, assim, eu acho que foi, nossa, de muita valia o curso que eu fiz. E eu quero fazer mais curso com você. Pra agregar ainda mais. E, assim, a parte da música, a gente viu que dá pra fazer tanta coisa bacana, né? Muito. Esses tempos mesmo, a gente viu, a Luciana me enviou um vídeo de uma moça que é cega, né? E tem o espectro. E o professor ensinou, gente, ela tocando assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Sim. Tocando super bem. É um dom, né? E aí, a gente vê a importância do ABA. E aí é onde que eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que é o ABA? Porque ele usou com ela essa ciência, né? E o que é o ABA? Explica pra gente. Você quer falar, Cássia? Olha, o ABA, né, é a análise do comportamento aplicada, né, é uma sigla em inglês, Applied Behavior Analysis, onde essa ciência não é um método, uma metodologia, é uma ciência que nos respalda. Então, no caso, é a ABA. Isso. Não A ciência. o ABA. E todo mundo fala a ABA. Até a gente não, fala no o ABA. automático. A ABA. Porque é a análise do comportamento aplicada. Sim. Tanto em português, né? A tradução fica feminina. A gente fala o ABA, mas... E é uma ciência que hoje a gente é uma das ciências que tem mais evidências científicas diante o desenvolvimento de pessoas com TEA. É uma ciência que tem toda uma estrutura, que tem dimensões a serem cumpridas. Então, a gente fala das 7 dimensões dentro da análise do comportamento que precisam ser cumprido em critérios do seu desenvolvimento. Então, ela é bem estruturada, ela é operacionalizada, que a gente chama, a gente traça objetivos-alvos para o ensino, ela acontece de uma maneira intensa e uma maneira que atinge a família, a escola, não só a pessoa, todos os ambientes que ela está inserida. Tem que se envolver, né? Se envolver. Pra fazer acontecer. Sim. E a gente trabalha o desenvolvimento global. A gente não trabalha uma única área, por exemplo, a psicoterapia. Vou dar exemplo, né? Então, ela vai trabalhar a psicoterapia, questões emocionais. É claro que a gente abrange também, ainda mais hoje que a gente vai trabalhar o que for importante para o indivíduo. Mas a gente tem algumas limitações ali, alguns limites que a gente alcança dentro da psicoterapia. Dentro do ABA, a gente disposto, a gente é engajado em trabalhar o desenvolvimento global. Claro que em parceria com outras áreas. Então, e muitas áreas, né? áreas. Porque isso era uma das dúvidas que eu tinha. Eu achava que a aba era só para ensinar a criança a ler. Entendeu? Eu achava. Olha. Então, assim, e não só eu, muita gente acha. Porque que lá da área educacional, Exatamente. Né? Por isso que eu falo, gente, sim. a importância... E, assim, as pessoas não sabem o que é. Muita gente não sabe o que é o espectro, não sabe o que é aba, para que serve. E é o que você falou, abrange diversas áreas, não é só para o conhecimento em si, né? Sim, não, ela é o que é funcional para aquele indivíduo. Então, a ciência, ela vem nos trazer o seguinte, a gente vai trabalhar
com aquele indivíduo que for funcional para a vida dele, o que vai fazer ele ter uma qualidade de vida, o que vai fazer ele ser inserido no meio social, né? O que vai ajudá-lo a ter a melhor qualidade de vida, não só ele, a família, as pessoas que estão em volta, porque a gente trabalha com o comportamento, né, Cássia? E o comportamento é o quê? Tudo que o indivíduo faz. Tudo que o indivíduo faz. Então, tá ligado a todas as áreas, né? A parte da linguagem, por exemplo, a gente trabalha a linguagem enquanto a comunicação funcional. Então, o quê? A gente não é que a gente entra enquanto análise do comportamento no papel da fono. Não. Linguagem é uma coisa que a criança usa em qualquer ambiente, em qualquer lugar que ela esteja, mas a gente vê a comunicação e a linguagem por um viés comportamental, entendeu? Sim. E é isso, na análise do comportamento, a gente modifica comportamentos. O que a gente faz? A gente aumenta comportamentos funcionais e reduz comportamentos disfuncionais ou que são prejudiciais, vamos dizer assim, né? Então, dá um exemplo. Para quem está em casa entender melhor, o que seria um comportamento assim que você gostaria de aumentar, por exemplo, um exemplo, e um que você gostaria de diminuir, que pode ser alguma coisa ruim que pode acontecer? O que é? Então, vamos pegar então no caso da linguagem, que normalmente é um déficit que vem muito presente, né, nas crianças com o diagnóstico, por exemplo, de TEA. Então, a gente trabalha a linguagem, que não é só a fala, não se resume só à fala verbal, tá? Mas também como um comportamento que a gente quer aumentar. Então, a gente trabalha a funcionalidade que a fala tem, entendeu? A gente usa, né, um termo que chama operantes verbal. Então, dentro do ABA, a gente tem diversos livros e artigos que nos respaldam e nos ensinam a trabalhar os operantes verbais. Então, o mando, que a Luciana está dizendo, a gente chama de mando o ato de pedir. Né? Então, das crianças fazerem pedidos a terceiros que as beneficiam. Né? Então, é ensinar elas a se comunicar funcionalmente. Isso. E tem vários outros operantes verbais que, na verdade, nada mais é do que a fala com função. Fala com função de pedir, fala com função de nomear. Às vezes, por exemplo, não quero, ou quero água, ou água, abre. Exatamente. Você mesmo deu exemplo da leitura, da escrita. Então, ensinar as coisas do mundo, né? Para a criança, a gente faz dessa forma, aumentando comportamentos. Então, um comportamento de ler, a gente ensina. O comportamento de escrever, a gente ensina. O comportamento de ir ao banheiro, a gente ensina, né? O comportamento de lavar as mãos, a gente ensina. Então, tudo que está relacionado ao que a pessoa, o ser humano faz. Então, isso é um comportamento. E no caso, né, que você perguntou do que a gente reduz comportamentos que a gente não quer ver eles acontecendo. Por quê? Porque são prejudiciais, às vezes interferem nesse aprendizado saudável, né? Então, por exemplo, na socialização, inclusive a socialização também, a interação é algo que a gente ensina enquanto um comportamento para ver aumentar, né? E no caso, para reduzir, por exemplo, seria comportamentos de bater, por exemplo, comportamentos de chorar, né? Ou birra, que a gente fala birra, mas que tem uma função muitas vezes comunicativa. Quando a criança não consegue expressar o que ela quer, ela faz birra. Então, a gente que faz o quê? A gente vai tentar reduzir, né, e substituir por algo mais funcional. Eu já tive aluno, por exemplo, que eu estava dando aula de piano, quando a aula encerrava, ele dava birra. Mas a birra, por quê? Ele queria dizer, eu não quero que a aula acabe, eu não quero que a aula termine. Eu quero mais, exatamente. Então, a gente teve que aumentar a quantidade de aulas semanais, aulas de música, para atendê-lo até um determinado ponto, né? Então, assim, é interessante. E o que eu achei bem interessante também quando eu fiz o curso com vocês, que quando você vai reduzir esse tipo de comportamento, ele vai ter um auge, né? Ele vai ter um pico. Que é onde, às vezes, as pessoas desistem. Assim, por exemplo, acho que lá tem até fala sobre o exemplo do supermercado. Como é que é? Você lembra? Seria o pico de extinção, né? Então, muitas das vezes, a gente começa a intervir, né? Para extinguir um comportamento.
E aquela criança que é acostumada a dar birra 5 minutos para você manter mais aula de piano, ela vai começar, muitas das vezes, quando você muda de postura, olha, acabou o seu tempo, a aula de piano agora é só amanhã ou semana que vem. E aí ela funcionava antes, ela dava birra, você falava, então mais um pouquinho. Funcionava, você reforçava um comportamento e você fala, não, eu vou ensinar para ela que a aula acaba agora e eu vou começar a não reforçar. Mesmo ela chorando, eu vou falar, não, a aula de piano acabou, são 10 horas. Quando você começa a fazer isso, ela vai entender muitas das vezes que, não tô chorando o suficiente. Eu vou chorar mais. Eu vou deitar no chão, vou me jogar no chão. Ou só o choro não tá funcionando. Isso. Então agora eu vou começar a julgar as coisas. E assim vai aumentando, escalona. Que é esse pico. Escalona. E é interessantíssimo, porque aí é onde os pais, ou até a gente que é educador e não conhece, não entende, porque depois que eu fiz o curso eu passei a entender um pouco mais, mas tô muito longe ainda. Mas assim, a gente passa a entender que, porque senão você fica desesperado. Você fala assim, nossa, agora tá piorando. Agora ele vai bater a cabeça na parede, ou agora ele vai se jogar no chão. Meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente, tá ficando pior. E a gente entende que aquilo tá chegando num pico que depois ele vai entender que eu não faço, é o momento da gente persistir. Exatamente. É muito interessante. Exatamente. E a gente precisa dar um modelo também, não é só extinguir essa birra, a gente ensinar ele a falar assim, eu queria ficar mais, né, eu gostei, mas muitas das vezes a gente ensinar outro comportamento substituto não vai fazer de fato que a criança pare de se comunicar dessa maneira com birra e choro, porque ela tem um histórico de reforçamento. Aí a gente realmente vai ter que extinguir, olha, eu entendo que você tá triste, validar a emoção, então a gente sempre valida o que aquela criança tá sentindo. Eu sei que você tá triste, mas acabou a nossa aula de piano hoje. Aí vai chorar, espernear. E aí eu acho que é um controle mais nosso, enquanto né, educadores, né? Enquanto terapeutas, pais, né? Mais nosso esse autocontrole, porque muitas das vezes quem não consegue manter e sustentar isso somos nós. Sim. E é muito interessante quando você me traz aí, essas memórias, né, do curso, porque eu vejo que a gente consegue atingir muitas famílias com a informação. E eu achei interessante, lembrei de um exemplo que a gente iniciou a intervenção e a mãe super bem orientada, super bem despachada e fez o curso, chegou para a professora e falou assim, o comportamento dele vai piorar, mas fica tranquila que depois vai melhorar. Tipo assim, eu achei interessante ela ficar consciente, levar isso, porque realmente foi isso que aconteceu. Teve um aumento nos comportamentos inadequados, a gente chama de barreiras comportamentais. Sim. Essas barreiras, elas impedem a criança de aprender, a criança de ter qualidade de vida e se beneficiar do ensino. Exatamente, elas são concorrentes de um ensino mesmo, né? Do positivo. Sim. Né? Pensa, se uma criança está engajada na sua aula, Daiane, por 10 minutos em birra, em comportamento inadequado, por determinada instrução que você deu, por determinada solicitação, ela está perdendo tempo de quê? De aprender. São 10 minutos que você vai ter que manejar o comportamento para que você consiga ensinar. Então, se a sua aula for 50 minutos, você já perdeu 10, você só tem 40. Então, tem crianças que passam, por exemplo, 4 horas de aula na escola, elas passam engajada muito tempo inadequado. Sim. E aí, o que acontece? Vai reduzindo cada vez mais as oportunidades delas aprenderem. Exatamente. É muito interessante. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre instrumentos musicais, se vocês usam algum, né? Quando vocês estão na terapia de vocês, ou se vocês usam algum jogo musical, alguma coisa assim que vocês acham que é válido. O que vocês me falam? A gente consegue usar tanto como reforçador, quando a criança gosta, né? Então, a gente faz trabalhos objetivos e reforça a criança com a música, com o instrumento, com aquilo que ela gosta. Já vi que gostam bastante de xilofone. Sim, a xilofone é um que é muito E eles já chegam lá na cromática, às vezes, chega assim pra mim e fala assim... xilofone! E é um reforçador, já vejo que é um reforçador. Xilofone a gente consegue também trabalhar a questão das cores que normalmente tem. Isso. Né? A gente transforma imitação, sequência. Então, assim, às vezes os instrumentos são usados como os recursos
para a gente ensinar determinados objetivos, Sim. né? E às vezes são usados como reforço para a criança obter aquilo que ele gosta após ter feito algo que era o objetivo. Então, assim, dá para a gente trabalhar, é o que você falou, dá para a gente trabalhar números, dá para a gente trabalhar cores, dá para a gente trabalhar formas, imitação, né? que é uma a Cássia coisa, falou, ritmo. que é o que você falou, a questão da linguagem também, não é só a verbal, só de falar aqui, né? Então, eu acho que é uma coisa que a música traz também, que é muito bom para a criança, essa questão da expressividade, se expressar, de modelar também, que a gente vê, assim, nos gestos, nas músicas que a gente faz. Então, a gente faz bastante gesto, modela. A criança, ela ali, dependendo, ela vai aprendendo, ou se ela tiver um AT junto, ou a mãe e o pai engajado também, eles vão aprendendo, assim, e depois passa a se tornar algo natural para eles, né? Mas falando aqui dos reforçadores, gente, que eu amei, né? Aprender sobre os reforçadores. Cássia, fala um pouquinho dos reforçadores, porque eu já usava o que eu estava fazendo. Hoje em dia eu tenho noção para que serve um reforçador, como que eu vou usar, e depois a intenção é que a própria música seja o reforçador positivo, porque a criança vai gostar de tocar, né? Então, assim, é um ciclo ali que você começa, às vezes, utilizando bananinha, Skittles ou reforço social. Fala um pouquinho o que é. A gente usa os reforçadores para aumentar a motivação, né, da criança para se engajar em determinados comportamentos que nós traçamos de objetivos para ensinar, claro que comportamentos que vão ser importantes para a vida dela. E o que acontece? Quando a criança tá... geralmente, itens preferidos não necessariamente servem como reforçadores, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer uma lista de itens preferidos, de preferências. Reforçadores não é só itens tangíveis, tem criança que é sensível ao reforço social, que são elogios, né? Tem crianças que não são sensíveis. Os nossos pacientes, uma boa maioria, né, não são sensíveis, né, a reforço social no início de uma intervenção ou início de um processo. Mas a gente tenta fazer isso que você falou, que é a transição do reforço tangível do reforço para um reforço social. Então, os reforçadores vão aumentar a motivação. Cada criança, cada pessoa tem reforçadores específicos. Podem ser também atividades, podem ser também itens comestíveis, pode ser uma brincadeira, um brinquedo, um passeio, um abraço, uma cosquinha, já usei demais. Exato, Reforço sensório social, então tem criança que gosta de ser jogada pra cima, que de girar. Isso, de girar também já usei, meu Deus. E aí, os reforçadores, eles vão aumentar o que a gente chama de OM, operação motivadora, que é fazer com que aquela determinada proposta que você fez ali de ensino para ele, ele vai, né, eu preciso fazer isso para que eu tenha acesso a algo de interesse. Então, e reforçador, ele vai reforçar um comportamento que vai acontecer mais e mais no futuro, né? Só é reforçador se esses comportamentos que você está ensinando se repetirem, né, no futuro. Então, você está ensinando... Esse é o conceito de reforçador. Isso. Que às vezes muita gente confunde com recompensa. Exatamente, né? Não é uma Eu recompensa. falar a diferença de recompensa com reforçador. É o que a Cássia falou. Reforçador uma coisa que é reforçadora seria a consequência que faz o comportamento se repetir no futuro. Sim. É isso. Esse é o conceito de reforçador. Ou seja, né, a gente trabalha, a gente tem o nosso salário, né? Sim. E isso reforça o nosso trabalho. Então, a gente vai trabalhar mais e mais. Então, sim, por isso que é reforçador, porque aumenta o nosso comportamento. Sim, entendeu? Sim. Então, seria nesse sentido. Porque é o que acontece às vezes com os meus alunos, eles adoram apresentar, porque no final tem o quê? As palmas, né? E essas palmas são consideradas reforço social, que é muito importante. Então eles olham, o pessoal aplaude, nossa, eu quero tocar mais. Então já aconteceu de um aluno que às vezes ia tocar uma música só, ele gostou tanto que eu tive que deixar 5. E eu tô assim, eu não vou tirar ele, deixa ele tocar aí, pode tocar mais uma. Mais uma! Aí eu falei, não, agora já... Ou seja, o comportamento de tocar foi aumentado. Foi aumentado. E ele continua. Então, assim, eu acho bem interessante isso, né? Então, aqui,
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas, agradecer também, né, a Lei Aldir Blanc, que é a lei municipal, que está nos auxiliando aqui na gravação desse podcast também, e estou muito feliz de estar com vocês, que vocês aceitaram o convite, e eu tenho certeza que esse podcast ele vai com certeza atingir muitas e muitas pessoas, mães, adolescentes, pessoas que precisam de informação, porque é isso que eu acho que falta em patrocínio, e não só em patrocínio, né? A gente vê assim no Brasil inteiro, é a questão da informação, porque as pessoas têm um preconceito, e aí a partir do momento que elas passam a conhecer, exatamente, aquela opinião sobre o que é o espectro autista, o que é essa pessoa, quem é essa pessoa, como que ela funciona, muda. Muda tudo. E a gente passa a incluir melhor ela na sociedade, na nossa vida, ter um olhar... Entender, compreender, não entender, julgar. não julgar, sabe? Exatamente. E eu acho que assim, eu queria que vocês deixassem aqui agora as redes sociais de vocês, pro pessoal que está em casa, seguir vocês, e cada um de vocês dessem uma dica, ou para alguém, ou para as mães, ou para as pessoas, como que eu posso ser mais inclusivo no dia a dia? Como que eu posso trazer essas pessoas, né? Ou talvez não julgar? O que vocês dão de dica aí? Então, primeiro eu queria, né, levar elogios a você, a sua equipe, né, da Cromática, porque vocês fazem um excelente trabalho com as nossas crianças. É um diferencial na nossa cidade. A gente vê o seu engajamento, Daiane, o seu interesse em adaptar, a busca em adaptar para aquela criança, a busca por conhecimento. A gente, antes de iniciar, a gente estava conversando e você contando de grupos de estudos que vocês fazem dentro da empresa para poder entender melhor os casos, entender. Não é simplesmente ir lá e oferecer a minha prestação de serviço, é entender para quem eu estou oferecendo, como que aquela pessoa vai se beneficiar o máximo possível daquilo. Então, isso vocês estão fazendo muito bem. Então, eu só tenho elogios a vocês, ao trabalho que vocês fazem. Então, vários dos nossos pacientes são alunos de vocês e a gente vê o trabalho excepcional que é feito, vê o quanto eles gostam, vê o quanto eles engajam. Então, direto em sessão, eles querem ir pra te Daiane, quer sair porque quer pra te Daiane. Então eu falo assim, é muito motivador em si. Então isso é um diferencial, tá? Em todas as áreas. E a música também é um comentário que eu queria fazer. Dentro da música, em uma aula de música, por exemplo, que seja em grupo, que seja individual, a gente consegue explorar diversas áreas daquele indivíduo, daquela criança. A gente consegue estimular diversas áreas, da socialização, a interação, a imitação, a comunicação funcional, o segmento instrucional, o contato visual. Então, eu poderia ficar aqui listando horas os benefícios da música para criança com autismo. Então, assim, são muitos benefícios e a gente precisa disseminar isso, a gente precisa levar, a gente precisa incluir nas nossas terapias, né? Então, é isso. E a dica que eu posso dar hoje, que eu acho que é importante, seria diante da intervenção precoce, diante guiar mesmo o desenvolvimento do seu filho, guiar mesmo os marcos de desenvolvimento, buscar conhecimento, porque o que a gente vem vendo assim na nossa atuação a intervenção precoce, ela muda destinos, né? Então, a gente vê aquela pessoa que não teve intervenção, a severidade, a baixa qualidade de vida, né? Os N desafios, os obstáculos que vão se tornando cumulativos. Sim. E as pessoas que têm um apoio à intervenção precoce, o quão elas se desenvolvem e uma maioria conseguem ter vida funcional. Exato. Conseguem aproveitar e se inserir dentro, né? Então, a gente consegue incluir, né, essas pessoas, né, de uma maneira mais linear. Então, a minha dica busquem por profissionais, peçam dicas. Então, eu levo lá na aula da Daiane, eu posso trocar uma ideia com você sobre o desenvolvimento e em relação buscar esse conhecimento e buscar também o que tem evidência científica, o que realmente vai fazer com que sua criança se desenvolva. Então, buscar por profissionais especializados. Com certeza. Muito bom. Falou tudo. Eu também quero agradecer muito, né, essa oportunidade. Como você falou, a gente, com um podcast assim, né, a gente consegue levar
um pouco de informação, porque se deixasse a gente tinha assunto para meses, tinha assunto para o resto do dia pelo menos. Tinha muito. Com certeza. Mas é bom que fica um gostinho de quero mais, né, Daiane? Até para as pessoas buscarem, né? E aqui agora vocês também estão já ofereciam, né, capacitação. Sim. E até se você quiser falar um pouquinho, porque não é só para professor, né? Pode ser para o pai, a mãe. Sim. Quem tiver interesse em conhecer mais, entender mais, que eu acho tão importante. Exatamente, e às vezes a gente procura até de familiares que não são pais e mães, sabe, da criança, mas que são tios, que são avós, né? A rede de apoio. E na verdade é para todos que querem fazer a diferença na vida de uma criança que tem essa necessidade especial, né? E é isso, eu acho que a gente precisa realmente sensibilizar a nossa sociedade, seja em que segmento, em que local for, que essas crianças, essas pessoas com deficiência, elas têm muito talento, elas têm muita capacidade, elas têm o que mostrar, a gente precisa acreditar, apoiar. Incentivar, né? E fazer a nossa parte. E outra coisa que você falou que é importante, eu acho que a gente também tem que acreditar e ver também o lado da família, né? Que eu vejo, assim, que as mães, às vezes, sofrem muito também, assim, que vendo o filho, às vezes, tá sofrendo um bullying ali. Então, assim, esse olhar de mãe, se colocar no lugar da mãe, do pai, com da certeza. Família também. Porque a gente que tá aqui, a gente sabe do potencial que cada um deles tem para oferecer, né? Mas às vezes quem tá de fora a falta de oportunidade. Exatamente, a falta de oportunidade. E é isso, a gente está à disposição, viu? Vocês sempre serão muito bem-vindas na Cromática. Quero estar aqui sempre com vocês também. Com certeza. Fechada. E quem quiser saber mais, quais são as redes sociais de vocês? Onde que a gente encontra vocês? O Instagram é @capacitaaba, que é o nosso Instagram profissional. Então a gente posta sobre cursos, né, sobre as áreas, né, que a gente oferece de intervenção. E a gente tem o nosso site. A gente tem o nosso site, capacitaaba.com.br. E a gente tá com as portas abertas, a gente tá com um novo espaço agora, para quem que não veio visitar, vir conhecer, a gente tá funcionando e com as portas abertas e bem motivadas a fazer um diferencial aí. A gente não fala nem só em âmbito de intervenção individualizada, né, em clínica privada, mas a gente tem projetos para contribuir com o desenvolvimento social, a gente quer levar também mais conhecimento, a gente quer engajar em mais projetos sociais, então a gente tá com nosso coração quentinho também, não só para receber de maneira privada aqui, mas também para poder contribuir. Isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar lá. Daqui uns dias nós estamos fazendo outro podcast para contar tudo isso. Isso aí. Então, gente, fiquem com Deus. Obrigada. Um abraço e até o próximo. Até.